Olá, sejam bem-vindos ao 7º vídeo da nossa série, onde estamos aprendendo a fazer o nosso jogo plataforma. No último vídeo, a gente colocou os tilesets dentro do nosso jogo, deu uma arrumada na colisão, e agora a gente já tem um mapa bonitinho com os inimigos, tá tudo funcionando perfeitamente. Hoje, a gente vai ver uma melhoria, um power-up, um poder, podemos dizer, que o nosso personagem vai ter. No momento, ele tá atacando. Normalmente, quando o personagem tá perto de um inimigo, ele só dá um ataque e causa dano ali perto. Mas o que a gente vai fazer hoje é uma faca que, quando o personagem pega, ele pode disparar em direção ao inimigo à distância. Eu acho bem interessante trazer esse tipo de ataque aqui, porque caso você queira depois fazer um jogo plataforma onde tudo funciona assim com projéteis e tiro, isso aqui vai funcionar perfeitamente para isso, ok? Então, a gente vai ter 3 etapas dessa nossa melhoria, que vai ser uma que ela vai ficar indo com efeito indo para cima e para baixo, para mostrar porque o personagem pode encostar nela. A outra, quando o personagem encostar nela, a faca vai ficar em volta do nosso personagem, mostrando que a gente tem disponível faca. E o terceiro é que quando a gente apertar o botão do mouse, ele vai disparar essa faca em direção ao inimigo. Então ele vai criar esse projeto de faca que vai causar dano ao inimigo, certo? Então agora vamos programar isso. Antes, eu quero só falar uma coisa que a gente pode ver que nosso projeto já está ficando com bastante sprite, bastante objeto. Então, o que eu gosto de fazer quando o projeto está ficando assim, e eu já quero ensinar para vocês, é criar grupos de organização do nosso jogo. Então, a gente pode vir aqui em Sprites, por exemplo, apertar o botão direito e vir em Criar Grupo. A gente pode criar um grupo, por exemplo, Sprites do personagem. Daí a gente pode vir aqui, selecionar todas as sprites com Shift e arrastar aqui para dentro, ok? Então, a gente pode fazer isso por exemplo, pro HUD, que a gente tem em nossa vida. A gente pode fazer para os tiles que a gente tem do chão e do props. A gente pode fazer uma pasta aqui para criar grupo. Inimigos. A gente arrasta todas as partes de inimigos para dentro. Enfim, é só para o seu projeto ficar mais organizado e ficar mais fácil de você achar as coisas depois de um tempo, porque vai ficar muito sprite, muita coisa, e assim fica um pouco mais fácil. Outra coisa que a gente pode fazer é apertar o botão direito e daí selecionar uma cor que a gente quer colocar naquela pasta. A gente pode fazer também a mesma coisa aqui para os sprites, para os sons, a gente pode mudar. Por enquanto, eu vou deixar sem nenhuma cor em nada, porque eu não sou realmente não estou muito acostumado a usar essas cores, não sou muito fã dessa função. Mas se você gostar, se você achar que é mais fácil você se organizar por cor, fica à vontade para mudar a cor das suas pastas, ok? Agora sim, vamos começar a fazer essa melhoria que a gente falou do começo. Para começar, como sempre, a gente vem em Sprite e cria uma Sprite da faca que a gente vai usar. Então a gente vem aqui, escreve SPR, faca. Eu vou vir em importar e eu vou selecionar essa Sprite aqui, SPR, faca, ok? É só uma Spritezinha de uma faca e eu vou colocar o ponto dela para ser aqui na ponta dela, ou seja, parte esquerda, centro, ok? Então ela vai ficar na ponta da faca. Agora a gente tem que criar um objeto para ele, certo? A gente tem nosso sprite, a máscara de colisão FPS a gente não precisa mudar nada, ela está funcionando certinho. Então a gente vai vir em objeto, objeto, criar objeto. A gente vai escrever obj faca, que a gente vai vir em sprite e colocar a sprite que a gente colocou para ela, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e eu já vou colocar uma dela aqui dentro. Eu vou colocar uma aqui, entre essas coisas aqui. E o que eu quero fazer é que ela fique de pé. Eu só vou vir aqui e vou rotacionar ela para ficar de pé, ok? Pronto, só rodei e eu vou deixar ela assim, porque assim quando ela tá flutuando, acho que fica mais legal ela de pé, ok? Agora, a primeira coisa que a gente quer criar esse efeito de onda que ela vai ter, que ela vai ficar subindo e descendo. Então, vamos programar isso agora. A gente vai começar adicionando um evento criar e um evento etapa. O que a gente vai adicionar agora é um código que não fui eu que fiz. Ele é bem matemático, digamos assim. Acho que vai ser o código que mais tem matemática que a gente vai usar. E eu vou ser honesto, eu não sei exatamente explicar como ele funciona, exatamente o processo ali
do que ele está calculando, porém ele serve para criar esse efeito. Então a gente vai começar a programar ele e eu vou explicando aos poucos como ele funciona, o que eu consigo entender dele, ok? A gente primeiro precisa criar um ponto y, ou seja, qual é o y que ele vai começar esse efeito, como ele vai ficar indo para cima e para baixo, ele precisa de um ponto y central, ou seja, o y que a gente criou no nosso objeto faca, ok? A gente precisa de uma frequência, ou seja, o quão rápido ele vai ficar subindo e descendo. O valor que eu vou dar vai ser 0.03, ou seja, ele vai fazer esse movimento bem devagar. A gente precisa de uma amplitude, ou seja, o quão alto e o quão baixo ele vai subir. Então, a partir do ponto central, que a gente dá esse ponto y, o quanto para cima e o quanto para baixo ele vai. Qual vai ser o tamanho desse efeito de onda que ele vai fazer. Ok? Então, eu vou colocar 5, ele vai subir 5 e descer 5, e aqui a gente cria também uma variável chamada tempo, que vai ser igual a 0, ok? Então agora vamos usar essa variável que a gente criou dentro do nosso evento etapa. A gente vai querer escrever que o y é igual a ponto y, ou seja, o ponto inicial do nosso objeto, mais sim, abre parênteses, tempo vezes frequência vezes amplitude, ok? E aqui embaixo a gente vai escrever tempo mais. E já está pronto. Esse daqui é o efeito que a gente vai ter para ele ficar criando essa onda de cima e para baixo. Isso aqui é uma fórmula matemática mesmo, que cria que se a gente colocasse isso aqui em um gráfico, por exemplo, a gente ia ver que ele está criando uma onda. Então, ele está criando um gráfico onde sobe, desce, sobe, fazendo essa forma de onda. É um pouco mais complicado matematicamente. Eu, vou ser honesto, eu não sou muito bom com essas partes da matemática. É uma fórmula relativamente simples que funciona muito bem. Então, se vocês quiserem salvar isso aqui, esse código, para vocês usarem depois, quando vocês quiserem criar esse efeito, ele é muito útil, ok? Mas o que eu posso dizer é que com esse código a gente está criando uma movimentação em forma de onda, ou seja, ela está atingindo um pico. Quando ela atinge esse pico, ele começa a descer até ele atingir a parte de baixo. Aí ele vai subir de novo até atingir um pico e descer. Então ele está criando esse gráfico em forma de onda e aplicando isso para o y do nosso objeto faca. Então ele fica dando esse efeito para cima e para baixo, de flutuando, ok? Então, agora a gente tem um objeto fazendo esse efeito para cima e para baixo. E agora, o que a gente quer é que quando o nosso personagem colida com esse objeto, ele ganhe essas facas, esse poder de arremessar a faca. Então a gente vai vir no objeto personagem, a gente vai adicionar um evento colisão, objetos e objeto faca, ok? E daí, o que vai acontecer? Opa, eu escrevi objeto face aqui agora que eu percebi. Não, objeto faca. Pronto. E o que a gente quer fazer quando ele encostar com o objeto faca? Primeiro, a gente quer que esse objeto se destrua, certo? A gente não quer que ele consiga pegar repetidamente a mesma melhoria. Então aqui a gente vai, como a gente já viu em outros momentos, a gente pode colocar um if other instance destroy, ok? Ponto e vírgula. Então aqui a gente só está pedindo para quando a gente encostar com o objeto faca para o outro, que é o objeto faca, se destruir. E agora a gente quer criar esse poder dentro do nosso personagem para que ele possa arremessar as facas. Então a gente vai vir no criar dele. E eu vou criar duas variáveis. Uma faca que é false, vai começar false, e uma faca cargas que vai ser igual a 0 por enquanto. Ou seja, essa faca, essa variável faca, é para saber se a gente tem o poder disponível ou não, se a gente pode arremessar a faca, e a faca cargas é quantas facas a gente ainda pode arremessar, ok? Então, quando a gente encostar com esse objeto faca, a gente quer o quê? A gente quer que a gente ganhe esse poder, então o nosso faca vai ser true, vai trocar de false para true, e a gente vai ganhar um tanto de cargas da nossa faca para a gente poder arremessar. Então, faca cargas, eu vou colocar 5, ou seja, eu vou poder arremessar 5 facas. Então, agora a gente quer que quando a nossa faca seja true, a gente tem esse poder de arremessar facas, fica uma faca desenhada em volta do nosso personagem e que ela siga o nosso mouse, certo? Agora vamos fazer isso. Então a gente vai vir em adicionar um evento e vai vir em desenhar, ok? O que a gente vai fazer primeiro, sempre a gente coloca um desenhar, é adicionar um draw
self, senão a nossa sprite do nosso personagem não vai se desenhar. Então, a gente quer que se a gente tiver essa faca, se a nossa faca for true, desenhe uma faca ao redor do nosso personagem. A gente vai colocar if faca igual a true, abre chaves, fecha chaves, e aqui a gente vai desenhar a faca ao redor do nosso personagem. Só que aqui a gente não quer que a faca se desenhe no ponto X e Y do nosso personagem, porque se a gente vir aqui na sprite do nosso personagem, a gente pode ver que o nosso ponto X e Y é aqui no pé dele, certo? A gente quer que ele tenha uma distância, a faca aqui, e ela fique ao redor do nosso personagem, não exatamente nesse ponto rotacionando aqui. Então, a gente precisa dar uma distância do nosso personagem para começar a desenhar a faca. E como a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma função chamada length dir x. Então, a gente precisa dar uma distância e uma direção do x para ele desenhar. Então, vamos entender como essa função funciona, ok? A gente vai usar o nosso manual. A gente pode vir aqui e dar um F1. Ok? Eu vou ler aqui o que a definição do manual traz sobre essa função. Essa função é usada para achar o x, para pegar o x de uma posição a uma distância em pixels do ponto inicial em uma direção. Se você imaginar um círculo ao redor de uma instância e daí imaginar um ponto em qualquer lugar desse círculo, para se mover para aquele ponto, a gente precisa que nosso objeto se mova um tanto de pixels para aquela direção. Então essa função, e ela é usada com o length dir y, pega essa posição do círculo para a gente poder achar qual é a direção e a distância que ele está da nossa instância. Então, se a gente ver essa imagem, é mais fácil entender. A gente tem aqui o x e o y do nosso personagem. A gente pode usar o length dir x para descobrir qual é a distância e a direção que a gente precisa para chegar nesse ponto que está na diagonal. E a gente usa o y para descobrir qual é a distância e qual é a direção do y para a gente chegar nesse ponto da diagonal. E se a gente juntar os dois, a gente acha esse ponto ao redor do nosso personagem que representa o x e o y dele, certo? Então, resumindo essa função, se a gente criar um círculo ao redor do nosso personagem a uma certa distância, vamos supor que a gente tem nosso personagem e a gente tem um círculo de raio 20 ao redor do nosso personagem, ou seja, a distância do círculo para o nosso personagem é 20. Se a gente quer achar qualquer ponto daquele círculo, a gente precisa juntar esse length dir x com o length dir y para a gente achar na diagonal qual é o ponto que representa aquele ponto que a gente quer achar no círculo, certo? Então, aqui a gente vai dar para esse length dir, a gente quer uma distância de 20 pixels do nosso personagem e a gente vai dar uma dir, ok? Qual vai ser a direção que essa faca vai estar? Ela vai estar mirando na direção do nosso mouse. Então vamos criar uma variável aqui local chamada dir e a gente vai usar uma função agora para pegar qual é a direção que a gente está apontando. Então a gente vai colocar point direction e nessa função, ela pede 4 valores. O primeiro x e o primeiro y, o segundo x e o segundo y. Ou seja, o x e o y do nosso personagem e o x e o y do nosso mouse, que ele vai estar apontando com. E daí, nessa variável dir, ele vai retornar qual o valor em graus que está apontando o x e o y do nosso personagem para o x e o y do mouse. Então a gente vai colocar aqui x, y, que é o do nosso personagem, e mouse x e mouse y, que é o x e o y do nosso personagem. Então a gente está pegando qual direção aponta o x e o y do nosso personagem para o x e o y do nosso mouse. Agora a gente só precisa criar uma variável para pegar esse length dir e a gente vai colocar um var xx é igual a esse length dir aqui. Então agora a gente está pegando o valor de x, mas como a gente viu, a gente precisa também do valor de y para a gente juntar os dois e pegar o ponto nesse círculo que tem ao redor do nosso personagem. Então a gente vai criar var y é igual length dir y 20 e direção e dir, que é essa variável que a gente pegou. Ok? Então, o que a gente está fazendo com tudo isso é, primeiro, a gente está pegando qual direção que a gente quer desse círculo ao redor da gente. A gente quer a direção que está apontando para o mouse, a partir do x e y do nosso personagem.
E daí aqui a gente está achando realmente qual é esse ponto ao redor do nosso personagem que a gente quer. Então aqui a gente pega primeiro o X e depois o Y a uma distância de 20 e na direção apontando para o mouse. E agora a gente precisa desenhar essa faca para a gente entender qual o efeito que vai ter dentro do nosso jogo, ok? Então vai ser draw sprite EXT. A gente vai ter que usar o EXT, porque quando a gente escreve o EXT, a gente pode mudar qual é a rotação da nossa faca. A gente precisa fazer isso para ela rotacionar junto com a direção do mouse que a gente está apontando, ok? Então, a sprite vai ser SPR faca. A subimage, ou seja, qual o frame que ele tá, vai ser 0. O X vai ser o X do nosso personagem mais o XX que a gente colocou aqui. O Y que a gente vai usar vai ser Y mais YY. A scale dele, o tamanho vai ser 1 para o X e para o Y. E a rotação dele vai ser o dir. Ou seja, a rotação da nossa sprite vai seguir a rotação do mouse. E a cor vai ser white e o alpha vai ser 1. Ponto e vírgula. Ok, agora vamos ver como vai ficar isso dentro do jogo. Eu só vou arrastar essa faca para cá para ficar mais fácil, para a gente não ter que andar até lá para testar. Ok, estamos aqui. Vou encostar na faca. A gente pode ver que a faca tem esse movimento de onda, como a gente programou. Ela está subindo e descendo. Aí ela para, sobe, desce. Ok, então está funcionando. Quando eu colido com ela, ela some e cria essa faca ao redor do nosso personagem. Então, é como se a gente tivesse ao redor do nosso personagem um círculo de 20 de raio, ok? E ele está rotacionando essa faca que a gente criou, está desenhando ao redor do nosso personagem, dependendo da direção que o nosso mouse está. Então, ele está apontando para o mouse e ele está seguindo esse movimento de círculo ao redor do ponto X e o Y do nosso personagem, que é no pé dele. Então a faca rotaciona ao redor do nosso personagem certinho, ok? Se você não quer que a faca fique no pé ali do nosso personagem, a gente pode vir aqui só no Y e subtrair um valor. Então eu posso subtrair 8, então é como se eu estivesse colocando ela num ponto Y um pouco para cima do nosso personagem, então ele vai rotacionar mais pro peito do nosso personagem em vez do pé, ok? Então agora a gente precisa criar a nossa faca disparando, então ela precisa atirar. E para isso a gente vai usar o nosso botão do mouse. Então a gente vai vir aqui mesmo, vai colocar if mouse check button pressed. Então quando a gente apertar, com essa função a gente está chegando, se a gente está apertando o botão do mouse, ok? É bem parecida com a de apertar uma tecla. E para a gente colocar o botão que a gente quer, a gente escreve MB underline. E daí aqui a gente pode ver que tem um botão da esquerda, do meio e da direita. Eu vou usar o da esquerda. Agora eu abro chaves, fecho chaves. E aqui a gente vai querer criar uma instância da nossa faca. Então, instance create layer. A gente vai querer criar essa faca exatamente no ponto onde a gente está desenhando ela. Então, a gente vai querer usar esse x e y. Então, o x vai ser x mais xx. E o y vai ser y menos 8 mais yy. O layer é instances e o objeto que a gente vai criar é o objeto faca, ok? Só que aqui, no momento, se a gente criar um objeto faca, a gente está criando esse objeto que a gente colide e ganha o poder. Então, aqui dentro do objeto faca, eu vou criar uma variável chamada melhoria. E vou dar o valor de true. E com essa variável, a gente vai poder checar se a gente está criando uma instância, ela sendo algo que o nosso personagem pode encostar e ganhar o poder, ou se ela está sendo um projétil que vai causar dano no nosso personagem, certo? Então, quando a melhoria for true, se a gente vir aqui no nosso personagem, a gente só tem que mudar para aqui. Que se a melhoria for true, se ela for uma melhoria, a gente ganha faca, a gente ganha carga e ela se destrói. E caso ela não seja, ela vai ter o efeito que quando ela colidir com o inimigo, ela vai causar o dano. Então aqui a gente coloca if melhoria equal true. Então se ela for uma melhoria, a gente pode colidir e ganhar a faca. Caso ela não seja, caso a gente esteja criando ela como um projétil, a gente vai querer que ela cause dano no inimigo. Então aqui, onde a gente está criando, a gente vai querer mudar essa melhoria da nossa faca para false.
Então a gente vai precisar pegar o ID dessa instância que a gente está criando, como a gente já fez. Então a gente cria uma variável local chamada inst de instância, e a gente está pegando, e dentro dela a gente está guardando qual é o ID dessa faca que a gente acabou de criar. Então com isso a gente pode acessar essa faca que a gente criou e mudar alguns valores dela. Então a primeira coisa que a gente vai querer fazer é que a melhoria seja igual a false, ou seja, ela não é uma melhoria, ela é um projétil. Aqui a gente está falando isso. Então se o nosso personagem encostar nela nesse caso, ele não vai ganhar a melhoria, ok? Mas a gente vai programar para que caso a melhoria dela seja false, ela possa dar dano no inimigo. E agora a gente precisa fazer ela se mover como um projétil. Então a gente vai vir inst.direction vai ser igual ao dir que a gente criou aqui. Então a direção, que é esse projétil que a gente criou essa faca, vai ser igual à direção que estava apontando para o mouse. A gente precisa mudar o ângulo da sprite dela, igual a gente já fez. Image angle é igual a dir também. Então o ângulo da sprite vai também seguir a direção que está apontando para o mouse, vai estar no mesmo ângulo do mouse, da direção que está apontando para o mouse. E a gente precisa dar uma velocidade para ela. Então inst.speed é igual a 8. E a gente não pode esquecer de descontar das cargas da faca, senão a gente vai poder ficar só atirando infinitamente. Então, faca cargas menos igual a 1. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que se a nossa carga for menor ou igual a 0, se a gente arremessou o número total de facas, a gente precisa desativar essa variável faca, senão a gente vai ficar arremessando infinitamente. Então, if faca cargas for menor ou igual a 0, o faca vai ser igual a false. Ok? Agora só falta uma coisa, que é programar a faca para quando ela é um projétil e não uma melhoria. Então a gente vai adicionar duas colisões, uma com a parede para ela se destruir caso ela bateu com a parede, senão ela vai ficar indo infinitamente pelo nosso jogo, e um com o inimigo para ela causar dano. Então primeiro da parede, que é o mais fácil, a gente vai colocar objeto parede, colisão com objeto parede, a gente só vai colocar um instance destroy, ou seja, se ela colidiu com a parede não com o inimigo, ela vai se destruir. E caso ela colide com o inimigo, então a gente vai adicionar mais um evento, colisão, objetos. E o parente inimigo, a gente vai querer fazer a mesma coisa que o objeto hitbox faz. Então a gente vai querer colocar exatamente esse código. No caso, ela vai causar um de dano também no meu inimigo. Se você quiser que ela cause 2, 3, enfim, você pode mudar isso. Então, with other, ou seja, com o outro que a gente está colidindo, que nesse caso é o inimigo, a gente vai querer que a vida dele seja menos igual a 1 e a gente ative o hit dele. E como a gente programou antes, quando a gente ativa esse hit, ele pisca a sprite em branco por 5 frames. Agora, vamos testar no nosso jogo como ficou essa nossa mecânica de arremessar facas. Na verdade, tem uma coisa que eu esqueci de fazer, que é bem importante, que no objeto personagem, na colisão com o objeto faca, quando a gente pode pegar ela, quando ela é uma melhoria, ela vai dar o poder pra gente. Aqui no if melhoria igual a true, melhoria não é uma variável do nosso personagem, ele é uma variável do objeto faca. Então a gente só tem que acessar o objeto faca para pegar essa variável. Então a gente coloca objeto faca.melhoria. E também tem outra coisa, na verdade, que a gente só quer que esse efeito de onda da nossa faca indo para cima e para baixo só aconteça se ela for uma melhoria. Então if melhoria igual a true, ele pode realizar esse efeito de onda. Caso contrário, caso ele for um projétil, ele não vai acontecer. Ok? Então agora sim, vamos testar. Ok? Estamos aqui, pegamos nossa faca, ela está mais centrada no corpo do nosso personagem agora. Se a gente apertar o botão esquerdo, ela disparou em uma direção. Quando ela bate na parede, ela se destrói. Agora eu vou atirar num inimigo. Quando eu encosto aqui no inimigo, ela ainda não é um projétil, então ela não causa dano. Mas se a gente aperta o botão direito, o botão esquerdo quer dizer, ele atingiu o inimigo e causou o dano. Ah, tem um pequeno problema também. Na verdade, tem um pequeno problema que é, eu não coloquei ela para destruir quando ela atinge o inimigo. Então, ela tá matando o inimigo na hora. Ó, como nós podemos ver, ela tá atravessando o inimigo, porque ela não tá sendo destruída
quando atinge. Então no parente inimigo eu só esqueci de colocar um Instance Destroy. Senão ela vai causar todo o dano no inimigo de uma vez. Certo? Então com isso a gente tem dentro do nosso jogo um poder agora, um ataque diferente para a gente usar. Eu escolhi fazer desse jeito de criar só um objeto e criar uma variável dentro dele para mudar se ele é uma melhoria ou um projétil, porque eu acho que fica um pouco mais desafiador. No caso, a gente tem que pensar um pouco mais, a gente tem que programar um pouco melhor, a gente tem que pensar nessas coisas quando certo código vai acontecer e quando ele não vai acontecer. Então, espero que tenha sido uma boa ideia, espero que vocês tenham aprendido e entendido bem, certo? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se vocês gostaram, deixe um joinha para me dar um apoio. Se vocês quiserem acompanhar o conteúdo aqui do canal, se inscrevam também, vou ficar bem feliz. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.